A escritura em Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada as boas novas do reino de Jeová, o reino do Eterno, o reino de Deus. E todos se esforçam para entrar nele com violência. Agora, eu fui ver a Bíblia de Jerusalém, que eu estou lendo aqui, que eu tenho ela no aplicativo em espanhol, em francês. E no espanhol diz que a lei e os profetas chegam até Jehoanã, João, né? Ou no francês, subsiste, a lei e os profetas subsiste até Jehoanã, João. E várias versões dizem: a lei e os profetas duraram até Jehoanã, a lei e os profetas vigoraram até Jehoanã, a lei e os profetas profetizaram até Jehoanã. Bem, o Mashiach disse em Matitial 5,17 que é mais fácil passar os céus e a terra do que uma vírgula, um tio se retirar da lei. Até que os céus e a terra se passem, não vai ser revogado nada na lei. Ela permanece, né? São 613 mitzvah, mandamentos, porém esses mandamentos são para os judeus, o povo de Israel, as 12 tribos. O povo da circuncisão, né? Era um sinal no prepúcio do menino lá, né? Do sexo masculino, feito ao 8º dia, né? Lembrando que Paulo diz em Gálatas 2 que a ele foi confiado o evangelho para os incircuncisos. E a Quefas, a qual as pessoas chamam de Pedro, mas o correto é Quefas, né? No hebraico você fala Simão Pedro, é Shimon. No hebraico, Quefas. No hebraico, a Quefa foi confiado o evangelho da circuncisão. Então nós temos 2 evangelhos aí na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Um com Quefas, mas Quefas não estava sozinho. Matitial 19:28 diz que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e vão julgar, são juízes das 12 tribos de Israel. E o evangelho para os incircuncisos, para quem não pratica a circuncisão, não é obrigado a se circuncidar, porque Gálatas 5, 2 e 3, Saulo de Tarso disse: se você se circuncidar, Gálatas, se rompeste com o Mashiach e caíste da graça, da Brit Hadashah, da Nova Aliança. Está fora da Nova Aliança. Vê que não dá para ir para o judaísmo, até porque eu já preguei aqui que o Mashiach e Yahushua disse em Apocalipse 2, Éfeso, era de Éfeso, 3, era de Filadélfia, que sinagoga é sinagoga de Satanás. Então, o que você vai fazer numa sinagoga? Dos Haridins, ultra-ortodoxos, Heber, arquenazistas, falachas, judeus moderados, judeus radicais. Não tem que ir para o judaísmo, é caminho de morte. Também se fores para o cristianismo, as igrejas é outro caminho de morte, é caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final é a morte. Eu tenho pregado aqui e provado que cristão, cristã, cristandade, cristianismo, tudo isso aí é a religião de Constantino, o pai dos cristãos. O imperador romano que no ano 312 sonhou com a cruz,
mas era pagão, mesmo sendo batizado por aspersão em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo promovendo o concílio de Nicéia no ano 325 e dali sai a doutrina da Trindade, tentando unir a cristandade e os cristãos, ele continuou sendo pagão. Todo cristão é pagão. Toda mulher cristã é pagã. Todo pastor cristão é pagão. Toda igreja cristã é pagã. Os primeiros ali, em Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, é Querilá. Matitial 16, 17, 18, sobre esta pedra, essa revelação, edificarei minha Kenesiã, congregação, minha Querilá, minha comunidade. Porque o próprio Mashiach, Yoshua, de Nazaré, ele foi expulso da sinagoga. Leia Lucas 4. Expulsaram ele da sinagoga de Nazaré, quando ele começou a ensinar. Hoje se cumpriu essa escritura. Qualquer um que confessasse Yoshua Mashiach, como os pais daquele rapaz lá, a qual Yoshua Mashiach cuspiu, fez um lodo com a terra, né? Untou os olhos do rapaz, o rapaz voltou a enxergar. O pai e a mãe disseram: é nosso filho, mas como ele enxerga, eu não sei, estava com medo de confessar. Falar do Mashiach Yoshua, porque seriam expulsos da sinagoga. Eles não só, o judaísmo não só expulsou Yoshua Mashiach da sinagoga, mas estava dispostos a expulsar qualquer um que falasse dele, confessasse ele. Aí sobrou o quê? Para o Mashiach pregar o templo. Ele ensinava no templo, que o templo era grande, né? Era um local religioso. E mesmo depois da ressurreição do Mashiach, depois das 7 palavras da cruz, do grito que ele deu lá e ressuscitou os mortos lá no primeiro dia da semana, na madrugada, mesmo depois do véu do templo se rasgar de alto a baixo, vemos em Atos 2 que aquele lá, a Kenesiã reunia de casa em casa, mas em Atos 4 vemos Kefas e Yehonan, você fala Pedro e João, Kefas e Yehonan, indo orar no templo. Eles ainda oravam naquele templo lá, o segundo templo lá, de Herodes, a qual o Mashiach disse que não iria sobrar pedra sobre pedra. Mas era o templo de Deus, o segundo templo, né? Eles iam orar lá. Não tem a história do coxo? Hoje não tem terceiro templo e os judeus são impedidos, israelenses, de subir no Monte Moriá para orar. Pertence aos muçulmanos, o Monte Moriá, o Monte Sião, a esplanada das mesquitas, né? Mesquita de Al-Aqsa, Domo dos Espíritos, Domo da Rocha, onde está por cima do lugar sagrado, aquela cúpula dourada. E a polícia israelense, embora dar segurança sobre o Monte Sião, sobre o topo, o Monte Moriá, os Yehudins, os judeus, não podem subir nem para orar no Ramadã, o dia mais sagrado do Islã, dos muçulmanos. 200 mil muçulmanos sobem para rezar no Ramadã, embora esse ano não subiu, porque Israel está em guerra contra Hamas, em Gaza, Hezbollah, vizinho de Israel, o Líbano, né? Não puderam subir. O Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança de Israel, extremista, né? Ele tem subido lá, porque ele é chefe da segurança, chefe da polícia, com um esquadrão de policiais, dizendo: se dependesse de mim, eu mandava abrir uma sinagoga, que construía uma sinagoga aqui entre o Domo da Rocha, o Domo dos Espíritos, a mesquita de Al-Aqsa. Isso é bom a gente ouvir o Ben-Gvir falar essas coisas, porque isso é um sinal de que o terceiro tempo está chegando, né? Que antes nem podia falar isso. Mas quando se fala de construir um terceiro templo ali, em meio à mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos, o Domo da Rocha, todo mundo, até os israelenses, assim, que se incluiriam a terceira guerra mundial. Mas calma, o Anti-Mashiach está chegando. O Anti-Mashiach está chegando. E Roanã 5:43, eu vim em nome do meu pai, Roanã 17, 26, 16, e vocês me rechaçaram, me recusaram. 5:43, outro virá no seu próprio nome, aí vocês vão aceitar. Não há 3 templos no Emirados Árabes Unidos, uma mesquita
uma igreja, uma sinagoga, os acordos de Abraham, a qual o genro do Donald Trump, Jared Kushner, que é judeu, Yehudim, né? Está fazendo os acordos. Ontem o FBI prendeu um cidadão, um rifle, né? Um AK-47, de novo, tentando assassinar o Donald Trump, né? Estava jogando golfe. Dessa vez prenderam o atirador, né? Trocaram tiro. Serviço secreto, vocês querem matar o Donald Trump. Essa eleição dos Estados Unidos está pegando fogo. Não é uma eleição americana como foi antigamente. Essa é bem diferente, né? Quem sabe, eu não sei. Quem sabe é a última, né? A última das últimas. O eclipse de 19 de novembro de 2021, quando Kamala Harris assumiu a Casa Branca por 90 minutos, enquanto o presidente católico John Biden fazia um exame lá, precisou tomar anestesia por 90 minutos. Essa mulher foi presidente lá, sentou na Casa Branca. Houve um eclipse que só se repete a cada 600 anos, ocorreu no tempo do imperador Inca Moctezuma aqui nas Américas, e era um presságio, um aviso que estava chegando o fim do Império Inca. Moctezuma morreu apedrejado. Eu acredito que está chegando o fim do Império dos Estados Unidos da América do Norte. Mas vai haver uma nova ordem mundial, o BRICS, Rússia, Brasil, China, Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Emirados Árabes. Tem acho que 30 países. O Vladimir Putin disse que está querendo entrar no BRICS, a qual o Putin quer transformar numa aliança militar. Essa vai ser a nova ordem mundial. Eu não vejo isso, não. Eu vejo que o milênio está chegando. A nova ordem vai ser o milênio, 1000 anos. Mashiach e Yehoshua vai descer num cavalo branco. Satanás caiu do céu, mas o Mashiach desce num cavalo branco. Aí é no Armagedon, no vale do Megiddo, e ele vem montado num cavalo branco. Na sua coxa, na sua veste, está escrito: o verbo de Deus, a palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele tem um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. O novo nome, né? O novo nome que não é Brana. Os bramistas dizem o novo nome de Jesus é Brana. Nem Jesus é nome. A lei e os profetas vigoraram, profetizaram até Yehoanan. Você vai me perguntar assim: mensageiro, pregador, mensageiro André Luiz, você está de acordo com essa escritura? Que a lei e os profetas foram até Yehoanan, até João? Sim. Sim, concordo. Então, você concorda que não tem profetas depois de João, depois de Yehoanan Batista? Não. Não concordo, porque os profetas aparecem aí no livro de Atos. Desceu lá da Judéia profetas para Antioquia, né? Acho que é Atos 11, 12, né? Ágapo, o profeta, profetizou uma fome em Jerusalém, em Jerusalém, né? E eu até vi esse pregador aí do Rio Grande do Sul, o Diógenes Dorné, mas ele prega cada coisa contra a Bíblia, né? Nem a mensagem do William Branham ele está pregando. Eu também não prego a mensagem do William Branham, não. Mas ele está pregando os escritos, as pregações, a mensagem do Dr. Lee Valley. Aí diz que prega patrística. Os pais prega Justina. Eu fui ver uma pregação dele. Ele citando a carta de Barnabé, capítulo, versículo, né? Ele citando a Didaquê, capítulo 13, onde a Didaquê, isso não está nas 14 cartas de Paulo, não tem nada a ver. Eu não vou pregar carta de Barnabé, eu não vou pregar a carta de Didaquê, depois de Paulo. Eu não vou pregar isso, não. Ele estava lendo Didaquê, capítulo 13. Quem escreveu Didaquê? Porque para as nações
aos Gálatas 1,8, Paulo diz: se um anjo descendo do céu, se nós mesmos, ou se alguém pregar o evangelho diferente do que já foi anunciado, considere amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. Aí vem a de daquele pregando lá. Acho que ele estava tentando sustentar o dízimo, ou tentar aprovar dízimo, porque nas cartas de Paulo, nas 14 cartas de Paulo, você nunca vai ver dízimo para as nações, para os gentios, para os povos, para as tribos, línguas, para as nações. Aí ele pregando lá todas as primícias, os primeiros bois, primeiras ovelhas, primeiro da eira, né? Eira é plantação lá da lavoura. Tomarás e darás, de daqui capítulo 13, tomarás e darás aos profetas. Ora, mas Lucas 16 diz que a lei e os profetas vigoraram, profetizaram, duraram até João, até Ioanã. E que de daqui é essa? Que de daqui é essa? Que é depois de Paulo e vem dizendo que você tem que pegar as primícias, os primeiros bois, ovelha, ou produto da eira lá, frutas, sementes, verduras, o que você plantou no campo, tomarás e darás aos profetas, porque eles são os vossos sumos sacerdotes. Está errado! Mas se não tendes profeta, dê aos pobres. Eu não vi Paulo mandar fazer isso, não. Profetas são vossos sumos sacerdotes. Está igual o Cacu, que pega Hebreus, capítulo 5, e o Cacu quer dar uma de Moisés, dizendo que só ele pode consagrar apóstolo. Deixa eu ler aqui para vocês. Então eu leio Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Paulo diz aqui: ninguém pode se atribuir esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Mas esse texto aqui não dá direito a ninguém consagrar apóstolo como sumo sacerdote levita, pastor como sumo sacerdote levita, ou se auto-intitular: eu sou pastor, eu sou levita. Esse texto não dá direito de consagrar evangelista, doutor, mestre, e dizer que agora esses aí são sacerdotes levitas ou sacerdotes levitas. Não, ao analisarmos o texto de Hebreus, capítulo 5, Paulo está fazendo um paralelo entre o Arão, sumo sacerdote da Torá, da lei de Moshe, e Yoshua Mashiach, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na Brit Hadashah, Novo Testamento, na Nova Aliança. Sim, porque o versículo 5 diz: desse modo também o Mashiach não se atribuiu a glória de tornar-se sumo sacerdote. Vê que a sequência do texto, e se lermos o contexto, não tem nada a ver com colocar as mãos sobre um homem e fazer ele virar levita, fazer ele virar sacerdote. Ninguém vira levita com alguém pondo as mãos na cabeça. Levita é levita por nascimento. Paulo disse que ele era da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 2, nasceu, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Ninguém vai fazer ninguém virar sacerdote da tribo de Levi. Para ser levita tem que nascer entre as 12 tribos de Israel. É por nascimento. Mas veja que absurdo. O Cacu disse que ele é Moisés, usa Levítico 8. Ele disse que como Moisés consagrou Arão era levita, né, e o sacerdote, Cacu alega que ele tem poder de consagrar os outros. Eu não vejo assim. Dons e vocação são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Efésios 4, 10. O 11 diz: a alguns homens ele fez apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então isso aí é por nascimento, porque Gálatas 1:11, Shaul disse, Saulo de Tarso diz: aprove Deus que me escolheu para apóstolo desde o ventre da minha mãe.
Então, ser um apóstolo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um pastor, ser um doutor, isso aí é desde o ventre da mãe. Dons e vocação são sem arrependimento. A pessoa nasce com isso, não precisa impor as mãos sobre evangelista, sobre doutor. Não, quem tem essa chamada, essa vocação, é igual a árvore. Vai produzir fruto. Do que adianta assim auto-intitular? Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou doutor, e não tem frutos. Não tem frutos de apóstolo, não tem frutos de profeta, não tem frutos de evangelista, de pastor e de mestre. Então a árvore é o que ela é, e é provado que ela é pelos seus frutos. E aqui em Hebreus 5, Paulo está fazendo um paralelo da antiga aliança e da nova aliança, Brit Hadashah. Ninguém pode se atribuir esta honra senão que foi chamado por Deus como Arão. O versículo 5 diz: desse modo também o Mashiach não se atribuiu a glória de se tornar sumo sacerdote. Aqui está falando de sumo sacerdote, gente. Ele, porém, recebeu daquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Quem é esse? É o Criador. Quem é o Criador? É Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio ou fim de dias. Ou seja, ele é o eterno. É ele que gerou o Mashiach e Yehoshua. Porque o Mashiach é da tribo de Judá, né? Hebreus 7,14. Da tribo de Judá não vem nenhum sumo sacerdote. E como que ele virou sacerdote? Ele é sacerdote segundo a ordem do seu pai Melquisedeque, o eterno, o Criador. Melquisedeque é o Criador. Existe o pai e existe o filho. O filho diz: o pai é maior do que eu. E é mesmo. O pai tem o tetragrama, Yud-He, Vav-He. O filho tem o trigrama, Yud-He, Vav. Que Yehoshua tem 3 letras do trigrama. O filho disse: eu fiz conhecido, manifestei o nome do meu pai. E é Roanã 17, 16, 26. Mas ele falou em Roanã 5:43: eu vim em nome do meu pai, mas outro virá no seu próprio nome. E a esses, vocês, judeus e Udim, vão receber. Ou seja, enquanto rejeitaram o Mashiach, Yehoshua tem Yod-He, Vav, que quer dizer Yehová salva. Yehová é o pai, Yehoshua é o filho. Mas eu e o pai somos. Somos é plural. Existe o pai, existe o filho. E tanto o pai como o filho é Deus. E não é Deus como está na Bíblia da tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, Deus com D minúsculo. O filho é Deus com D maiúsculo. Porque Efésios 4 fala que há um só Deus e Pai, né? Mas o Filho, a Bíblia também o chama de Deus. Deus é um, ele é Pai e ele é Filho. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora existe o Criador, que é o Pai, e o Filho é o unigênito, o primogênito da criação, o princípio da criação do Pai. Mas eu e o Pai somos um. As palavras que eu vos digo, Felipe, não é eu não, é o Pai que fala através dos meus lábios. Quem vê a mim vê o Pai. Então Deus é um só, mas ele é Pai e Filho. E o Filho tem o seu Pai que o gerou. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E o Pai é Melquisedeque. Porque o sumo sacerdote, tanto Moisés como Arão, Moisés o profeta, o sumo sacerdote Arão era levita. E Yehoshua nasceu pela tribo de Judá. Então daí não vem nenhum sumo sacerdote. Mas como seu pai é Melquisedeque, então ele se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que Hebreus 5 está falando o tempo todo.
Mashiach não entrou num santuário feito por mãos humanas, diferente do primeiro santuário, tenda, tabernáculo, a qual Moisés, Arão, os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, entravam uma vez por ano. Eles usavam sangue de bodes, de touro, de ovelhas, de animais. Porém, o Mashiach, aqui em Hebreus 9, 11, 12, 9, 24, ele não entrou no santuário, num tabernáculo, numa tenda feita por mãos humanas. Ele entrou no tabernáculo celestial, porque esse que Moisés construiu, a tenda, o santuário, o tabernáculo, Moisés tinha tido uma visão de como era no céu, mostrando que um dia viria um sumo sacerdote superior a Arão. E com o seu próprio sangue, o que ele iria fazer? O sacrifício pelos pecados. Hebreus, Paulo diz isso, pelo que entrando no mundo de sacrifícios e ofertas não quisesse. Ou seja, Deus já não queria mais sangue de animais. Aí ele envia seu filho, não só envia seu filho, mas ele vem no filho. Ele estava no filho, ele, Deus, Jeová, era o filho manifestado em carne, vai fazer o sacrifício e vai entrar com as credenciais na glória, né? Mediador de uma nova Brit Hadashah, um novo testamento, uma nova aliança superior ao de Arão. Não, isso não tem nada a ver com o que o Kaku está ensinando, não. Botando na cabeça dos outros que a pessoa, ao ser consagrada para o Kaku, vira levita. Levita é uma das 12 tribos de Israel, é por nascimento. Até lá em Israel, para ser israelita, tem que ter a mãe judaica. Aí um gaúcho do Rio Grande do Sul, um potiguar do Rio Grande do Norte, um candango de Brasília, um carioca do Rio de Janeiro, agora vai virar levita. Só para receber dízimo, para criar empresa, montar empresa chamada igreja, congregações, para colher ofertas, dízimo, arrancar dinheiro do povo, com esse pretexto de dizer que é levita. Isso está errado, gente. Nas cartas de Paulo, aí nas 14 cartas, não tem dízimo, tem presbítero, consagração de diáconos e presbítero. E tem 5 dons ministeriais. Apóstolos, primeiro lugar apóstolos, profetas, segundo lugar, evangelistas, terceiro lugar, pastores, quarto lugar, e mestres. E a lei e os profetas vigoraram, duraram, profetizaram, foram até Iehoanã, até João. E tem profetas depois de João. João é o último profeta, Iehoanã é o último profeta. Claro que tem profeta. Olha o Ágapo aí profetizando uma forma na Judéia. Em Atos. Olha os profetas que desceram de Jerusalém para a Antioquia. Acho que é Atos 12, 13. Mas os profetas, na nova aliança, Brit Hadashah, desceram para segundo lugar. 1 Coríntios 12, 28. Primeiro, os apóstolos, segundo os profetas. Terceiro, doutores. Quarto, milagre. Veja que a autoridade maior na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, não é profetas, porque sacerdote já não tem. Mashiach não diz: eu enviarei sacerdotes levitas para depois de Iehoanã de João. Não, ele diz: eu enviarei profetas e apóstolos. Apóstolo quer dizer mensageiro. Paulo era mensageiro, era apóstolo. Ágapo era profeta, mas a autoridade maior na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, está em primeiro com os apóstolos. Os profetas estão em segundo, doutores em terceiro, milagres em quarto. Aí tem 8 degraus lá: línguas, assistência, interpretação de língua. Veja que mudou, na Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, mudou tudo. Mashiach e Yoshua, através de Shaul, Paulo, mudou tudo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, 1 Coríntios, leia do 14, 34 a 38. Não dê a palavra às mulheres nas congregações. Elas menstruam, elas não podem pregar, ter autoridade sobre o homem. Elas devem aprender em silêncio. Querem aprender? Interrogue, pergunte seus maridos em vossas casas. É indecente que as mulheres falem: fique submissa, como ordena a lei, Gênesis 3.
14. Teu marido te dominará, mulher. A mulher não pode dominar sobre o marido. Interrogue em casa seus maridos, porque é indecente que elas falem na congregação. É a menstruação que proíbe. Se alguém cuida de ser profeta, Shaul, Paulo escrevendo. Tem profeta aí em Corinto? E o Brasil hoje está cheio de profetas. Já não querem mais ser intitulado de pastor, de bispo, de apóstolo. Agora é profeta, para querer ser autoridade maior. Mas na Bíblia, na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, a autoridade maior é o apóstolo. Tanto que Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere amaldiçoado, anátema. Está amaldiçoado. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, 1 Coríntios 14:38, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos de Adonai, mandamentos do Senhor. Então os profetas devem se submeter aos apóstolos. No nosso caso, hoje, não se pode pregar evangelho diferente do que Paulo pregou. Devemos repetir, pregar novamente o evangelho de Paulo, o que na verdade é o de volta à palavra original. Aí eu vi esse Diógenes Dornelles aí, esse pastor do Rio Grande do Sul. O Sul é um perigo, né? A profecia do Brasil diz que vem um perigo do Sul, do Brasil. Aí ele usando a carta de Barnabé, capítulo 15, versículo 9, na pregação dele. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 43 ao 52. Carta da Didaquê, capítulo 14, versículo 1. Carta de Justino, Apologia, capítulo 67, versículo 16. É necessário isso? Eu acredito que a hora que nós estamos vivendo é para pregar as 14 cartas de Paulo. Não é para vir com Didaquê, isso é depois de Paulo. Depois que Paulo pregou e escreveu 14 cartas, não pode vir outro evangelho, outra mensagem, outra palavra, outra boas novas. Nem a carta de Barnabé serve, nem o que Inácio escreveu. Inácio escreveu os Magnésios. Ele disse que quando Mashiach Yoshua pegou a criança e disse, se vocês não se tornar uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Ele usa um livro lá de alguém que diz que aquela criança era o Inácio, né? Da patrística. Os pais da igreja, não. A Efésios 2:20 diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. É 12 apóstolos para Jerusalém. O evangelho da circuncisão. E são vários apóstolos para os gentios. Barnabé era apóstolo, Atos 14, Romanos 12, Andrônicos e Júnias era apóstolo. Mas nem mesmo tendo mais apóstolos, eles não poderiam pregar além do que Paulo pregou. Está fechado o evangelho. Mas não pode pregar a carta do Barnabé. Barnabé era apóstolo, mas a revelação veio para Shaul, no caminho de Damasco. Ele que ficou 3 anos lá no deserto da Arábia. É ele que Yehoshua Mashiach retirou do judaísmo. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegue? A voz falava em hebraico, e Paulo também falava em hebraico. Lá no livro de Atos, quando ele foi preso, ele começou a falar em hebraico, e os hebreus, os israelenses, os judeus, fizeram um silêncio, porque ele começou a falar em hebraico. O Mashiach falava em hebraico. Lê Atos 26:14, fora de Israel, na Síria, no caminho de Damasco. Porque o Mashiach é o Deus das nações. É o Filho? Existe o Pai? Existe. Quem é o mediador? É o Filho. E fala hebraico. É o nosso Salvador, é o nosso mediador. Simplesmente é o nosso mediador. A lei e os profetas até Yehoanã. E aí, ainda ouvindo a pregação do pastor Diógenes lá do sul do Brasil, ele dizendo que quando Paulo manda fazer a coleta aos pobres de Jerusalém, ele diz que era porque os irmãos de Jerusalém estavam desprovidos
porque eles fizeram lá um comunismo que não deu certo e deixou eles despreparados. Ele está fazendo referência de Atos 2, 3, 4, 5, onde Barnabé, que era do Chipre, vendeu o terreno e deu tudo. Depois todos lá em Jerusalém começaram a vender casas, propriedade, e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas aquilo não era comunismo. Aquilo não era um movimento comunismo. O comunismo, a palavra do pastor Branamissa, de Ornélio, comunismo não deu certo, deixou despreparado. Quando veio a fome, cadê os recursos? Isso aqui está errado, é uma interpretação errada, ele está fazendo um erro de interpretação. O William Branham mesmo diz que você pode cometer 3 erros ao pregar: interpretar mal, deslocar mal e aplicar mal a palavra de Deus. Esse movimento aqui de vender casas, propriedade, colocar os 12 aos pés dos 12 apóstolos, isso aqui foi um movimento de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Tanto que Ananias e Safira morreram. Kefas, Pedro não disse? Guardando não era tua propriedade, vendida não era tua, por que mentisse? Caiu duro e morreu Ananias e a mulher dele, Safira. Então, interpretar desse jeito, chamar o movimento de Ruach HaKodesh de comunismo, que não deu certo, isso aí é uma blasfêmia. Atos 2, 3, 4, 5, a primeira que é ir lá, não tem nada a ver com comunismo de Karl Marx, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Joseph Stalin. Aquilo ali não tem nada a ver com política, com partido comunista, não. Era um movimento de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nada a ver, interpretação maldosa, não? E ele ainda diz que esses primitivos lá, de Atos 2, 3, 4, 5, achava que... Ele fala Cristo, eu não prego Cristo, Cristo é grego, eu prego Mashiach. Achava que a vinda de Cristo seria 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Nada a ver, gente. Jerusalém foi invadida no ano 70 pelo general romano Tito, Vespasiano César, o pai de Tito. Flávio José estava dentro de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. E os judeus, os israelenses, os hebreus se espalharam pelas nações. A diáspora, né? Só voltou em 48. Como que alguém tem coragem de dizer que o movimento de vender casas, terras, propriedade, dar aos pés dos 12 apóstolos, que através de 7 diáconos, um deles era Estevão, distribuir entre órfãos, viúvas, os necessitados. Ninguém tinha necessidade lá. E no ano 70, Jerusalém é destruída, a cidade, o tabernáculo, o santuário lá, os muros da cidade. Nada a ver com comunismo, nada a ver com volta de Cristo. Era um movimento de Ruach HaKodesh. Não tem nada a ver, não. Eu não creio nisso, não. Sim, veio uma fome. A profecia do Ágabo, né? Mas lá era outra coisa, era outra questão. E no final das contas, Jerusalém foi destruída. O César Adriano até mudou o nome no ano 116, para Filistéia, depois Palestina, onde era o lugar sagrado. Ele construiu um templo e colocou a estátua de Júpiter, o maior deus romano, profanando o lugar. Ele não gostava de judeu, né? Até Cláudio, Atos 18, e expulsou de Roma os judeus. Aí onde Áquila e Priscila foi expulso. Quem era judeu. E aí onde a primeira congregação, que é a primeira comunidade que é lá, vai se corromper. E quando cai o decreto do Cláudio e os judeus e judinhos tenta criar uma nova congregação em Roma, seguindo Yehoshua Mashiach, a primeira esmagou, massacrou. Como na história do cristianismo, você vê a Igreja Católica, a mãe dos cristãos, das cristãs, da cristandade, do cristianismo, com inquisição, cruzada, fogueira, tribunal,
da Santa Inquisição, massacrando, esmagando, matando qualquer movimento que tentasse se levantar contra ela. Até vir Martim Lutero. E todo mundo sabe que Lutero não queria fundar uma nova igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. O monge, padre Lutero, não? Ele não queria fundar uma nova igreja, ele queria tirar os erros, as heresias de dentro do catolicismo. Mas o próprio luteranismo vai fazendo pior, os próprios batistas presbiterianos, hoje o pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, vai fazendo pior do que a mãe, a Igreja Católica, a mãe das igrejas cristãs, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, porque todas as igrejas pregam a trindade, catolicismo, doutrina católica. Todas as igrejas pregam o nome de Jesus. Doutrina católica romana. Há 22 letras no alfabeto hebraico que não tem a letra J. E como você vai fazer existir o nome de Jesus em hebraico? O nome é Yehoshua. Como é chamado o 6º livro da Bíblia. Não é Josué, não tem a letra J, é Yehoshua. Não era Osé, Rocheia. Moisés adicionou o Ud e ficou Yehoshua. Esse é o nome que significa Jeová salva. Por isso que o anjo Gabriel disse para a Virgem Miriam colocar o nome de Yehoshua. Ele salvará seu povo, o povo de Israel, dos seus pecados. E em Atos 2, Kefas não estava pregando para 17 tipos de nações, todos judeus vindo à festa do Pentecoste. Que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos vossos pecados. E então, a primeira Kehilá, comunidade, a primeira congregação era composta de Ihudim, de judeus, cumprindo o que Paulo falou, do que Jeremias e Mial tinha pregado. Paulo falou em Hebreus 8:10, eis a aliança, a qual, porque a carta aos Hebreus, se Paulo escreve a carta dos Hebreus, não sei onde ele estava, em Roma, em algum lugar, e ele põe no correio, não vai chegar ao Brasil, aos Estados Unidos, à Argentina, ao México, à Espanha. O nome da carta é aos Hebreus, então ele está escrevendo para os Hebreus, para os israelenses. Eis a aliança, Hebreus 8:4, pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, diz o Senhor Adonai, não? Depois daqueles dias, escreverei minhas leis na sua mente, e as escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. São 613 mandamentos, mitzvah. Agora eu vou fazer uma pergunta. Isso estava escrito na mente de Kefas, de Pedro, de Jacó, de Tiago, de Ieronã, de João, daqueles... começou Atos 1, menos 120, ou Atos 2, Atos 3, 3.000 almas, ou Atos 5, 5.000 almas. Era o povo da primeira Kehilá, comunidade, primeira Kenessian, congregação, todos eles judeus. O evangelho, quando começou ali, ficou primeiramente em Jerusalém. Eu pergunto, Jeová, Deus o Pai, escreveu as leis na mente daquela pequena Kehilá, pequena Kenessian, congregação e comunidade. E você acha que eles sacrificavam animais? Tudo bem com a circuncisão. Não foi implantada a nós os gentios. Foi pedido aos gentios em Atos 15, 29, abster-se de comer sangue, carne sufocada, não? Comida oferecida a ídolo, e abster-se das relações sexuais ilícitas, abster-se da prostituição, abster-se dos casamentos, uniões ilegítimas, casamento errado. E se uma mulher não é virgem e o homem não é puro, isso vai dar numa união ilegítima. Relação sexual ilícita. Vai dar em prostituição, porque casamento é santo matrimônio. É a mulher guardar a virgindade, o homem guardar a pureza, como Yosef, filho de Jacob, que fugiu da cama do adultério com a mulher do Potifar. Ele fugiu. Então, se você não foge do adultério, da prostituição, não tem como você ter santo matrimônio, porque
matrimônio é virgindade da mulher e pureza do homem. Pureza. E casamento em 1 Coríntios 7 é para viúvos e mulheres virgens. Viúvas. Mulheres virgens, viúvos e viúvas. Então tem que guardar a pureza. Do contrário, é união ilegítima. Está errado. Do contrário, vai ter que aplicar o que Esdras fez, aqueles casamentos errados. Depois do exílio lá, Esdras casou, os judeus que casou, os hebreus que casou com mulheres das nações, porque estava ferindo o mandamento da Torá. Era um dos 613 mandamentos. E agora Jeová escreve nos corações e mente ali, em Atos 1, 2, 3, 4, 5, está ali naquela primeira comunidade de judeus e rudim. Mas você acha que eles sacrificavam animais? Porque depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, você acha que eles sacrificavam animais? Eu vejo em Atos 4 que Pedro, Quefas e João e Eronã iam ao templo orar. Hoje não tem mais templo, né? E no ano 70 foi destruído. Então a casa de Deus estava de pé, eles iam lá, mesmo sendo chamado o templo de Herodes, que gastou 46 anos. Eles, os primeiros, não é cristão, porque o nome cristão vem a partir da morte de Trajano. O César Romano, no ano 116, já com o imperador Adriano. Eram judeus e judinos que criam no Mashiach Yehoshua. Quefas e Eronã iam orar no templo. Eu não vejo eles sacrificando animais, não. Então as leis, o pai escreveu na mente deles, mas tinha coisa que já tinha mudado, porque Hebreus diz que quando se muda o sacerdócio, necessariamente também faz mudança na lei. Então teve coisas que mudou. Estou colocando um ponto aqui. Porque hoje os rabinos aqui no Brasil está cheio de sinagoga. E o Mashiach Yehoshua disse em Apocalipse 2, Apocalipse 3, na era de Éfeso, era de Filadélfia, que sinagoga é sinagoga de Satanás. Dizem ser judeus, mas mentem. Sois sinagoga de Satanás. E o que eles querem? Querem levar os gentios a guardar o sábado, a se circuncidar, a guardar as 7 festas, a guardar os mandamentos da Torá. Os rabinos que antes pregavam a lei de Moisés, agora os rabinos estão pregando a Brit Hadashah. Mas tudo errado. E os judeus devem aguardar Moisés e Elias. Apocalipse 11. Mas os rabinos do judaísmo, arquenazistas, evadistas, haridim, ortodoxos, moderados, liberais, radicais, estão tentando tomar o lugar de Moisés e Elias, os 2 profetas, que virão no período da grande tribulação. Até Eclesiástico 48 fala de Elias vindo. A lei e os profetas duraram até João. Tem profeta depois de Eronã, de João? Não tem, Ágapo. Mas estão em segundo lugar. 1 Coríntios 14, 28. Estamos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça. E Eronã, capítulo 1, versículo 17. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade veio através de Yehoshua Mashiach. E se tem profeta na graça, ele deve submeter-se ao Evangelho de Paulo. Deve obedecer os pontos do Evangelho de Paulo. Senão não é profeta. Deve se submeter à sã doutrina de Paulo. Não pode ser pregado outro evangelho. Não pode ser pregado outro evangelho. Eu vou ler aqui Gálatas 2, que tem uma hora que Pedro, Quefas, estava comendo, tomando refeição com os gentios. De repente chegou os da circuncisão, acho que é em Antioquia. Vieram lá da Judéia, esses da circuncisão. Então ele se levantou da mesa, não quis mais comer. Aí Paulo diz aqui em Gálatas 2, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também a Tito. Agora o Tito é grego, né? Gentil. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe
em forma reservada aos notáveis, aqui a Kefas, a Jacob, a Ieronan, Pedro, Tiago e João. O evangelho proclamado, o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar. Ou seja, havia um gentio lá, nessa viagem, a Jerusalém. Paulo vai bem no ninho dos 12 apóstolos, né? No ninho de quem pregava a circuncisão, o evangelho da circuncisão. E Paulo não autoriza, não permite circuncidar esse gentio grego chamado Tito. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos no Mashiach e Yehoshua, a fim de nos reduzir à escravidão. Que escravidão? Que escravidão? Ele vai fazer uma visita a Jerusalém e tem lá uma escravidão que eles poderiam cair dentro dela, mas eles não caem porque Paulo não permite. Que escravidão? A mesma que Paulo disse aos Gálatas que eles estavam correndo bem, já tinham recebido o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, estavam salvos, mas alguém foi lá perturbar os Gálatas. Paulo chegou a dizer que Deus castigue esse que vos perturba, porque vocês corriam bem. E quem obrigou vocês a circuncidar, a guardar dias de festa, rudimentos, ou guardar dias da semana, rudimentos fracos? Quem vos escraviza? Gálatas 5, 2 e 3, eu repito. Se alguém circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. São 613 mandamentos. E Tiago, Jacob diz na sua carta, se tropeçar num é culpado 613. Não é só 10 mandamentos. São 613. O Mashiach Yehoshua foi o único que conseguiu cumprir. Na cruz ele disse, entre as 7 palavras, uma está cumprido. Então somos salvos pela justiça de Yehoshua Mashiach. É claro que tem o evangelho de Paulo, a sã doutrina, mulher lavar os pés dos kadosh dos varões na hospitalidade, mulher usar o véu em público, saudação com ósculo santo, não pagar disso. É claro que tudo que Paulo pregou temos que seguir. Todos os preceitos que Paulo pregou no seu evangelho. Isso não é escravidão, é sã doutrina. É o que faz separação. É o que fazia separação lá e é o que vai fazer separação aqui. Seguir o evangelho. Aí Paulo diz aqui, aos quais não cedemos sequer um instante. Não permitir circuncidar Tito. Ou seja, um gentio é levado a Jerusalém. Aqueles que pregavam o evangelho da circuncisão. E desta vez esse gentio não se circuncida. Paulo não permite. Os quais não cedemos sequer um instante. Por deferência para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. E por parte dos que eram tidos notáveis aqui, Kefas, Jacob e Ieronan, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Porque Paulo não foi autorizado por Kefas, por Pedro, para ser pregador, doutor entre os gentios, apóstolo. Não foi Kefas que fez Paulo de apóstolo. Ele teve um encontro em Atos 9 com o próprio Yehoshua, que caminhou em carne com os 12 apóstolos, porém chamou diretamente, um chamado direto a Shaul, depois virou Paulo para pregar as nações. Então Paulo diz, mesmo lá tendo Kefas, Jacob, e Ieronan, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Subi a Jerusalém depois de 14 anos mais tarde. Fui lá comparar o seu evangelho para os da incircuncisão com os da circuncisão que Kefas, os 12 apóstolos pregavam. E Paulo disse que não acrescentou nada.
Paulo viu que o que ele estava pregando era o suficiente, era completo. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Kéfas, a Pedro, dos circuncisos, pois aquele que operou em Kéfas, Pedro, para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Jacob, Kéfas, Pedro, João e Eronã, os notáveis, tidos como coluna, estenderam, olha o que Paulo diz aqui, estenderam-nos a mão. Estenderam-nos a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Não que Jacob, Tiago, Kéfas, Pedro e Eronã, João estariam autorizando, dando autorização para Paulo pregar, nada disso. O que houve lá foi comunhão, não autorização. Ele não foi buscar autorização. A autorização quem tinha dado para Paulo pregar foi o Mashiach Yoshua, que teve um encontro em particular com ele no caminho de Damasco, já era o suficiente. Que o chamou, já era o suficiente. Aí aqui há um segundo episódio aqui, mas quando Kéfas veio a Antioquia, um segundo episódio, eu enfrentei abertamente porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegar alguns vindo da parte de Tiago e Jacob, os da circuncisão, ele, Kéfas, Pedro, comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir, os outros iudim judeus começaram também a fingir junto com ele, junto com Kéfas, com Pedro, a tal ponto que até o Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Paulo estava vendo hipocrisia. Mas quando vi que não andava retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, a Kéfas, diante de todos: se tu, sendo judeu, vive a maneira dos gentios e não dos judeus, dos iudim, por que força os gentios a viverem como iudim, como judeu? Vê que Paulo não abria mão, colocou as rodas do trem no trilho. Ou seja, no primeiro episódio correu bem em Jerusalém, quando a coisa desandou, saiu fora dos trilhos lá em Antioquia. Shaul colocou a coisa no lugar, porque Paulo sabia quem o chamou, para que ele foi chamado e o que é que ele estava pregando. Ele tinha muita confiança em quem o chamou. Ele sabia que o seu evangelho tinha valor para os gentios. Viu aí que Kéfas levantou da refeição? Viu aí que tem dois evangelhos, Kéfas para os da circuncisão e Paulo para da circuncisão é judeus, iudim. Paulo para os gentios, para as nações. E é por isso que antes do evangelho voltar aos 144.000 na grande tribulação, ainda é hora de pregar a palavra original, de voltarmos ao evangelho de Paulo, ao evangelho de Paulo. William Branham restaurou tudo? É uma pergunta que eu quero fazer e deixar aqui nesta hora. William Branham restaurou tudo? O que é que vem depois da lei? A nova aliança, a Brit Hadashah. Tem profetas, e João Batista e Ronan Batista é o último profeta da lei, sim. Mas há os profetas da graça. Ágapo é um, e de Jerusalém desceu para Antioquia profetas. Eu posso ler aqui na Bíblia e te mostrar até o nome deles. Então, em Atos 13, cito os nomes deles. Havia em Antioquia, na congregação local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, congonominado Níger, Lúcio de Cirene, ainda Manaé, companheiros de infância
tetrarca Herodes e Saulo. Então vai citando aqui nomes. Mas esses homens são profetas da lei? Não, o último profeta da lei, a lei e os profetas vigoraram, profetizaram até Iehonan, João. No caso, eles são profetas de que aliança? Da Brit Hadashah, da nova aliança do Novo Testamento. De Iehonan 1,17, a graça e a verdade vieram por Yahushua Mashiach. Porque Iehonan Batista, João Batista foi o último profeta. A lei e os profetas duraram até João. Sim, isso é verdade. Aí tem os profetas da Brit Hadashah, Novo Testamento, Brit Hadashah, Nova Aliança, da graça e da verdade. Só que eles descem para segundo lugar. Eles não são a autoridade maior. A autoridade maior está com os apóstolos. Os 12 para as 12 tribos de Israel, Matitiel 19, 28, vão se sentar em 12 tronos, julgar as 12 tribos de Israel. E Shaul, Paulo, para os gentios, os povos, nações, tribos, raças, línguas. Seus 14 evangelhos compõem o evangelho de Shaul, de Paulo, e o meu evangelho, Romanos 2, vai julgar os segredos ocultos de todos os homens. É assim que é a partir de agora. E William Branham, ele restaurou todas as coisas? E William Branham, ele era Elias? Bem, William Branham disse que depois dele virá um profeta na mensagem o super sinal que vai pregar a palavra original. Acha que eu sou duro porque prego contra o corte de cabelo? As mulheres não cortavam o cabelo. William Branham era contra. E prego contra as organizações? Espere que esse profeta que virá, espere que ele apareça. Ele vai pregar a palavra original. Ele vai restaurar tudo o que esses insetos aí comeram da árvore noiva, né? A aruga, o purgão, o gafanhoto. Tudo que eles destruíram vai ser restaurado. Então, e William Branham? William Branham era o mensageiro da tarde. Era o mensageiro da tarde. E Elias? Bem, William Branham mesmo ensinou que tem um Elias vindo para os 144 mil. Para os israelenses, né? E esse profeta que vem depois de William Branham? Quem ele é? Quem ele é? É uma boa pergunta. O que ele vai fazer? É uma boa pergunta. Eu estou aqui com a pregação. Perguntas e respostas número 12, referência 386, onde William Branham diz assim: o pequeno Willie ali fora, colocou meu nome sob aquela estrela ali. Você pega o livro das 7 eras, debaixo de cada estrela tem o nome de um mensageiro. Paulo em Éfeso, Irineu em Esmina, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes e Wesley na 6ª era de Filadélfia. Na 7ª era está em branco. E veja por que está em branco. Porque o William Branham não colocou o nome dele e o nome de ninguém. O pequeno William ali fora colocou o meu nome sob aquela estrela ali. E essa é a razão ele diz aqui, porque ele omitiu isso. Veja, porque eu não acho. Agora, ele vai dizer aqui, ó. Ele diz, eu quero ser o mais honesto, né? O Branham dizendo, quero ser honesto, né? O mais honesto que possa. Eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro. Vem? Eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte da sua igreja. O tempo de William Branham eu falava igreja. Hoje eu falo que é ir lá, comunidade. Hoje eu falo que é nesse ano congregação. Para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deveria estar, quando esse precursor viesse, pois ele virá é futuro. 387 da mensagem de perguntas e respostas número 12. Mas eu creio, eu sendo o que sou, eu creio que eu tenho a mensagem do dia. Eu creio que
está apontando para aquele tempo que está chegando, está vindo no futuro. E aqui ele diz aqui, ó, eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro, que é o precursor que está vindo. Porque William Branham diz no 271 da mensagem, senhores, esse é o tempo que o mensageiro vem no final da era, né? O mensageiro vem no final da era. E o William Branham vai fazer 59 anos que ele morreu. Esse ano 2024, né, em dezembro, né? Em 58 anos da sua partida. E ele está dizendo aqui que virá um precursor. Mas eu creio, eu sendo o que sou, eu creio que eu tenho a mensagem do dia. Eu creio que está apontando para aquele tempo que está chegando. Ou seja, está no futuro, mas está chegando. Veja você, eu creio que essa mensagem que disse lá embaixo no rio, o que a voz diz, como João Batista precursor, a primeira vinda, a mensagem que você tem precursará a segunda vinda. Mas o William Branham está dizendo que vem um precursor. E ele está dizendo, eu acho que não sou eu não, ele virá. Virá um profeta que pregará a palavra original, vai restaurar tudo. Vai colocar tudo no seu devido lugar, na sua devida ordem. Ô pregador André Luiz, é você? Eu não sou profeta. Eu não me vejo como profeta, eu só sou um pregador. Enquanto esse homem não aparece, eu estou pregando aqui a volta do véu, a mulher usar em público o beijo santo, o ósculo santo, não pagar dízimo. Estou pregando aqui que Efésios 4:11 não é levita, não é sacerdote, é colaboradores. São dos gentios, não tem nada a ver com as 12 tribos. Tem nada a ver com o sumo sacerdote aí de Hebreus. Capítulo 5. Somos somente colaboradores. Estou pregando o nome de Yehoshua Mashiach, dizendo que a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico, enquanto esse homem não vem. E a pregação de hoje, ela deve ser uma conexão, um elo, entre os dois profetas que virão para os judeus. Porque esse é o fim da sétima era, o fim dos tempos das nações. Então deve voltar a palavra original. Deve voltar a ser pregado o nome de Yehoshua Mashiach. O nome em hebraico, porque o nome não se translitera, não pode ser mudado. Foi a igreja romana que mudou. Tem um pregado. É um arapuca. O nome de Jesus. Não é só a Trindade. Batizar em água nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo da Trindade, que é arapuca. Batizar em nome de Jesus Cristo também é arapuca. Portanto, parem de batizar em nome de Jesus Cristo. Mas o William Branham diz que o último eleito vai ser batizado em nome de Jesus Cristo para compor a noiva, então haverá um arrebatamento. Gente, se tiver um último eleito aqui para entrar, ele vai ter que ser batizado em água em nome de Yehoshua Mashiach, não em nome de Jesus mais. O nome de Jesus é a marca da besta. Parem de batizar em nome de Jesus Cristo. Parem de colaborar, engrandecer a Igreja Católica Romana. Jean-Georges Tricini, embaixador da Igreja Romana, foi para a Alemanha em 1515, em 1524. Ele mudou a fonética do I para o J. É hora de voltarmos à palavra original. Vão ouvir? Lucas 11:49. Enviarei profetas e apóstolos. Não fala enviarei sacerdotes levitas, somos sacerdotes levitas, ou que pastores e profetas serão sacerdotes levitas. Não, é profetas, apóstolos, mas profetas vai para o segundo lugar. 1 Coríntios 12:28. Primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro doutores, quarto milagres. É o que está estabelecido na comunidade, na congregação, que lá, que nesse ano. E apóstolos, mensageiros. Enviados, são mensageiros. Vamos pregar a palavra do jeito que a palavra diz. Do jeito que a palavra quer dizer. Também não devemos ir para as sinagogas, né? Guardar sábado, parar de comer carne de porco, ser circuncidado, obedecer às 7 festas judaicas, 613 mandamentos. Isso aí também não é para nós, não. Mas Yehoshua chamou sinagoga
de sinagoga de Satanás. Dizem ser judeus e mentem. Mas a mentira dos judeus agora, nos dias de hoje, no século XXI, no ano 2024, é que os judeus dizem que são rabinos. Já não querem pregar a antiga aliança. Já dizem que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, chama até Paulo de rabino. O rabino Shaul, o rabino Paulo. Eles querem ser dono da Brit Hadashah. Para quê? Para fazer os gentios pagar dízimo em sinagoga. Finalidade da pregação do judaísmo é a mesma do cristianismo. Dinheiro. Colher dinheiro. Tornar rabinos, pastores ricos, milionários. Essa é a finalidade dessas pregações do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo, do cristianismo. Tem que parar, gente. Os eleitos têm que vir à palavra original. William Branham restaurou tudo? Claro que não, senão ele não diria que virá um profeta que vai pregar a palavra original. Se você acha que eu sou duro contra o corte de cabelo e a organização, espere que ele apareça, ele vai restaurar tudo. Será uma mensagem que avança, senão ele não diria, Espírito de Verdade, referência 43, alguém se levantará depois de mim, vai continuar a mensagem. Enquanto for escritura, enquanto for Bíblia, fique com ele. Ele vai pregar o que Paulo pregou, o de volta à palavra original, sem sair uma vírgula. Então deve haver uma restauração, um de volta à palavra original antes da grande tribulação, os 42 meses, 3 anos e meio, a qual Elias e Moisés vai estar aqui pregando para os 144 mil israelenses. E Lutero fez sair do catolicismo? Você sabia que quando Adolf Hitler, o austríaco, veio para a Alemanha lá e entrou no Partido Socialista Cristão, fundou lá, acho que é o fundador, não sei, ou entrou no Partido Nazista, havia 17 mil pastores protestantes na Alemanha, e as igrejas e os pastores apoiaram o austríaco Adolf Hitler. E quando Hitler mostrou as presas, as suas unhas, as suas garras, virou um monstro, começou a promover o Holocausto, matou 6 milhões de judeus. Quantos desses 17 mil pastores da Alemanha enfrentou Hitler? Mais ou menos 50 pastores. O restante se curvou a Hitler. É o mesmo agora. O Brasil, o mundo tem milhões de pastores, mas quando vier a perseguição, você acha que esses pastores aí, Edir Macedo, Valdemiro, Reies Soares, Aloysio, Sinomar, Silveira, Alves, Rodovalho, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Esteve Hernandes, você acha que eles vão estar do lado de quem? Se a grande tribulação vier e eles estiverem vivos, vai ser igual na Alemanha. 17 mil pastores, as igrejas aos milhares levantaram Adolf Hitler. Quando Hitler virou um monstro, todo mundo se curvou e apoiou Hitler, com medo de morrer. A perseguição está vindo. Lutero fez sair do catolicismo. Como? Se ele pregava batismo infantil e pregava a doutrina das 3 pessoas distintas da Trindade. João Calvino fez sair do protestantismo. Como? Se ele pregava batismo infantil e Trindade, se ele mandou matar na Inquisição o médico Miguel Serveto da Espanha, porque Serveto era contra o batismo infantil e contra a doutrina da Trindade. O Zwinglio fez sair do catolicismo. Como? Se os anabatistas eram contra o batismo infantil de Zwinglio, e Zwinglio mandou afogar os anabatistas, ou seja, protestante matando protestante, cristão matando cristão. Protestante não diz que é cristão, católico não diz que é cristão. O Papa não mandou as cruzadas, cristão matar muçulmano, depois era cristão católico matando cristão protestante, depois era cristão protestante. Zwinglio matando cristão protestante, os anabatistas. Então nunca saíram da igreja mãe do cristianismo. O pai do cristianismo é Constantino, a igreja mãe é a igreja católica, pregando Trindade, pregando o nome de Jesus. A oportunidade de sair do catolicismo é agora, do cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, é agora, com o nome de Yehoshua Mashiach. Mas as pessoas vão sair
Eu sei, com Lutero, Wesley, Calvino, William Branham, era o sistema do grão, porque o grão é aquele lá, a congregação, a comunidade dos dias de Paulo. Aquela que Paulo fundou e estabeleceu. Só que o grão tem que morrer para produzir muitos frutos. E até esse grão voltar a ser grão, ele vai virar um pendão, um talo, folhas, caniço, casca. Então veja que com esses homens aí, era um sistema. Mas agora chegou a hora do grão voltar a ser grão. Você escolhe. Se você quer continuar como talo, como caniço, como casca, como folha, casca pentecostal, aí é um problema seu. Mas quem quiser ser grão tem que voltar à palavra original. É por isso que eu estou chamando a atenção dos seguidores da mensagem de William Branham. Devemos voltar à doutrina que Paulo pregou. Mas ao invés de voltar à doutrina, estão me chamando para debater. O que eu vou ganhar com debate? Vai fazer alguém voltar à palavra original? Debate é coisa para a cacuíça, para os do cacu. E quer fazer números. Eu não quero fazer números de pessoas. Eu acredito que haverá conversões. Não haverá templos de 4 paredes. As conversões, as congregações, os que se converterem será em casa. Esses debates, igual o debate da política. Com réplica, tréplica. Não viu ontem em São Paulo lá o jornalista da Atena metendo a cadeira no Pablo Marçal? Esse é o nível da política. E no mesmo nível da política são os debates religiosos. Não vão levar a lugar nenhum. Não vão chegar a lugar nenhum. Ninguém vai melhorar, ninguém vai ser transformado. Ninguém vai nascer de novo. Eu estou a vos pregar a palavra original aqui nesta hora. Então eu estou terminando a pregação. Agora, por que é tão difícil? E vai ser difícil. Como eu preguei que é difícil a mulher ser salva hoje, porque ela tem que usar o véu em público. Respeitar o marido, ser submissa ao marido. Seu marido é seu senhor, como Abraão era o senhor de Sara, seu marido é sua autoridade. Vai ser difícil. Na sã doutrina, mulher, não é impossível, porque Deus é capaz, o Criador é capaz de transformar o coração de uma mulher, mas vai ser difícil. As pessoas abandonar as igrejas, o cristianismo, mesmo tendo consciência que a mãe do cristianismo, a igreja romana, matou 68 milhões de cristãos, e que protestante matava protestante, cristão matava cristão, mesmo sabendo, ouvindo que o nome de Jesus é a marca da besta, vai ser difícil abandonar. Mesmo conhecendo guerras, cruzadas, inquisições, tribunais da morte que protestantismo, catolicismo, os cristãos promoviam. O pior de tudo, que eu acho pior, é que as pessoas não vão querer abandonar o mudanismo. As mulheres vão querer abandonar a pintura, esmalte nas unhas, batom nos lábios, nas unhas das mãos e dos pés, esmalte, maquiagem, pintura no rosto. Vão querer abandonar a calça. Vão querer abandonar o salto alto, o cabelo cortado, o cabelo pintado. Essas blusas apertadas no corpo que as faz virar linguiça toscana e calabresa. Provocando adultério. Provocando, não falando de fio dental, que é uma desgraça. Biquíni, maiô, que é uma desgraça. Essas roupas, blusas, saias, vestidos apertados. Vão querer usar túnica, as mulheres. Sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá Adonai. Ninguém verá o Adonai. Vão querer tirar a televisão de casa? A política está aí, já entrou dentro das igrejas. Mashiach disse em Euanás 18, meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, lutaria por eles. Porém, agora todas as igrejas estão na política. É uma prostituição espiritual. Por isso que Mashiach disse em Lucas 18:8, quando eu voltar, o Filho do Homem voltar à terra, achará fé? Achará algum fiel na terra? Achará alguém que voltou à palavra original? A sã doutrina de Paulo? Nos últimos dias haverá comichão nos ouvidos, doutrinas de demônios, falsos profetas, falsos pastores,
falsos mestres amontoarão para si doutrinas erradas, doutrinas de demônio. E as pessoas vão querer viver no pecado e vão querer abandonar só no céu, segundo eles, né? A doutrina da igreja deles. Quando chegar no céu, doutrina das igrejas deles, lá eu não vou usar batom, pintura, esmalte, lá eu não vou usar calça comprida. Ô pregador, mas você está trazendo um vestido, a túnica. Aqui no Brasil é errado, o homem vestir vestido. É errado, é? Mas é bíblico. É escritura, a túnica é escriturística. Mas nem as mulheres estão vestindo vestido, pregador, aí você quer colocar túnica, vestido na mulher, túnica, vestido no homem. É bíblico. Pouco me importa. Antes de ser brasileiro, eu creio nas escrituras. Mas a nossa pátria, a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Senhor Adonai Yehoshua Mashiach, que vai transformar o nosso corpo. E quando ele vier, ele vem de túnica, de vestido. Você vai fazer o quê? Já está rejeitando o Mashiach aqui, o Mashiach vem de túnica, como apareceu de túnica cumprida, Apocalipse 1,13 para Yehoanã, João na ilha de Patmos. Olha aqui, Yehová, o Criador, seu filho Yehoshua, abençoe essa pregação nesta hora. Amém e amém.